Nossa aula de hoje é sobre o Word e a sua configuração de página e de parágrafo. Hoje nós vamos aprender a fazer uma configuração padrão, de acordo com as normas da ABNT para a maioria dos trabalhos, mas também no mesmo lugar você consegue fazer uma configuração personalizada, caso você queira. Então vamos primeiro entender o que é a configuração de página. Configuração de página, você pode vir aqui dentro do menu de layout de página, para você poder encontrar a parte onde você faz a sua configuração de margem. Dentro do layout da página, eu tenho várias configurações. Eu posso fazer a minha configuração de página em relação ao margem. A orientação do documento é o lado que ele vai ficar virado. Se ele vai ser, por exemplo, paisagem ou retrato. Então vamos começar pela configuração mais simples de toda, que é a configuração que se relaciona à margem da página. Vamos lá. A margem padrão da ABNT normalmente já é aquela que vem pré-definida no próprio documento. Ele tem algumas pré-definições aqui, que essa daqui seria, obviamente pelo nome, é a última configuração que você fez específica, que você personalizou. Aquela normal, já está dizendo superior 2,5, inferior 2,5, esquerda 3, direita 3. A estreita, que vai ser 1,27 de cada lado. A moderada, que nem é tão larga e nem tão estreita. Uma larga e uma espelhada. Vamos entender para que serve cada uma delas. Quando eu faço a configuração de margem personalizada, que eu posso configurar, normalmente as normas da ABNT para quase todos os documentos já é essa daqui. A norma da ABNT já define que você vai ter superior e inferior 2,5 e esquerda 3, direita 3. Contudo, para alguns documentos, a norma da ABNT vai ser superior e esquerda 3, inferior e direita 2,5. Aí você já pode simplesmente salvar aqui. Agora, eu tenho a opção de escolher se eu vou aplicar no documento inteiro ou deste ponto em diante. Para que serve essa configuração para deste ponto em diante? Quando eu tenho, por exemplo, a primeira folha, a folha de capa ou a folha de rosto, com uma configuração diferente. Ou quando eu tenho ainda uma folha específica para eu fazer uma... Vou mostrar para vocês. Vamos fazer o nosso exemplo agora. Vou dar um zoom maior um pouquinho aqui, para ficar mais fácil para a gente enxergar. Vamos supor que eu coloque aqui, ó, trabalho. E eu estou digitando meu trabalho hipotético aqui, ele vai ter todo um contexto, né? Eu vou pôr a capa e tudo mais. E eu parti para a próxima folha. Notem que eu já estou na segunda folha de digitação. Parti para a minha próxima folha. Nessa minha próxima folha aqui, eu tenho uma tabela, onde eu vou colocar alguns dados de alguma pesquisa que eu fiz, por exemplo. E nessa tabela eu tenho este layout. Para facilitar a minha visualização da tabela, eu coloco a minha página de lado. Só que, se eu virar a página de lado, o que acontece com as outras páginas do meu documento? Todas estão viradas de lado. Como eu resolvo esse problema? Eu vou vir nesta página especificamente e vou na configuração da página. E dentro dessa página eu vou aplicar somente a esta página. Tá vendo como eu tenho todas as configurações específicas deste ponto? E aí eu viro uma folha e dentro desta folha eu posso colocar a minha tabela. As outras folhas vão estar viradas em... Essa daqui vai ser a paisagem e essa daqui vai ser a vertical. Aí eu terminei a minha tabela. A minha tabela, vamos supor que eu digitei texto muito grande aqui, vamos colocar uma letrinha maior para ela ocupar mais espaço. Minha tabela ocupou minha página inteira e a minha tabela finalizou. A partir do momento que eu finalizei minha tabela e eu quero passar para a próxima folha, eu posso vir aqui novamente nesta próxima folha
configurar a minha página para que dessa seção em diante eu tenha folha retrato. No meio do meu documento eu tenho uma folha no formato de paisagem ou horizontal. E nas outras folhas do documento eu tenho as folhas verticais ou retrato. Agora que nós já aprendemos a configurar a nossa página, uma coisa interessante a gente olhar também na hora de configurar é ativar este módulozinho aqui, que é o mostrar tudo. Ele vai mostrar tudo aquilo que você configurou, o que você digitou, os pontos que você não está enxergando, como por exemplo, cada espaço. Olha só, se eu tiver, por exemplo, um espaço exagerado entre as palavras, ele vai me mostrar como pontinhos. Cada vez que eu faço o uso do tabulador, vamos usar o tabulador aqui para substituir esses pontinhos. Ele me mostra essa setinha. Esse é um recurso bastante interessante para se usar na hora de formatar e de configurar. Você vê aqui que eu cliquei para eu passar para a linha de baixo, para passar para a página de baixo. Ele me dá essa opção. Aqui, quando está vazio dentro da célula, ele aparece esse símbolozinho para mim. Aqui é a quebra de página anterior, que eu já tinha vindo para cá. E aqui eu tenho o início de um parágrafo que ainda não está preenchido. Por isso ele tem esse símbolozinho. Agora vamos aprender a configurar o nosso parágrafo. Vamos construir aqui um pequeno texto para nós podermos formatar. Ok, formulei um pequeno textozinho aqui para nós não perdermos tempo. Agora vamos configurar este parágrafo. Se eu quero configurar os dois parágrafos, eu não preciso exatamente selecionar todas as letras e espaços daquele parágrafo. Eu preciso selecionar algum elemento daquele parágrafo. Eu posso selecionar um elemento, um caractere do parágrafo anterior e um do parágrafo posterior, que eu já vou estar formatando os dois parágrafos simultaneamente. Eu tenho a opção de formatá-los a partir do menu parágrafo dentro do menu que fica no botãozinho direito do seu mouse. Esse menu suspenso. Eu também posso formatá-lo aqui dentro do menu inicial, no parágrafo. Todas as vezes que eu clico nesse cantinho aqui, eu abro todas as configurações, além daquelas que estão aqui, eu vou ter outras opções. Então vamos lá. Aqui eu tenho a opção de fazer o seguinte, vou deixar aqui de lado para vocês verem. Eu posso colocar um espaçamento antes, que ele vai acrescentar um espaço toda vez que o parágrafo iniciar no começo dele, um espaçamento depois e o espaçamento entre as linhas. O espaçamento mais comum de se utilizar entre as linhas é o 1,5 e o depois é o de 6, que ele é um pouquinho menor. Eu, pessoalmente, não acho ele visualmente bonito, mas vou mostrar para vocês como ele fica. É uma configuração bastante utilizada. Eu prefiro deixar o 1,5 sem espaçamento entre parágrafos, mas ele é interessante porque ele separa um pouquinho. Esse espaçamento aqui da primeira linha é para eu ter um recuo bem aqui, ó. Aquele parágrafo que a gente aprende a fazer na escola, quando começa a escrever à mão, tá vendo? Quando você usa esse tipo de configuração de parágrafo com recuo de primeira linha, não se usa o espaçamento entre os parágrafos. O espaçamento entre os parágrafos precisa ser simples, ou seja, 0. Agora, se eu uso um espaçamento de parágrafo sem o espaçamento de parágrafo depois e sem nenhum deslocamento para a primeira linha, eu preciso para poder identificar quando é que eu acabei um parágrafo e comecei o próximo. Então, os dois, eles não podem estar ao mesmo tempo no texto. Aí eu tenho uma opção interessante, que é aqui, ó, na quebra de linha, eu tenho essa opção, controle de linhas órfãs e viúvas. O que que é isso? É quando eu estou digitando um texto e quando chega lá no finalzinho do meu texto, o parágrafo está no final
da página e aquele parágrafo no final da página, ele não vai dividir o parágrafo pela metade, para que ele não fique com a informação incompleta. Acabei de justificar meu parágrafo, ele saiu da minha formatação aqui, ó, de parágrafo, que ele estava alinhado à esquerda para o justificado, que é alinhado dos dois lados. Agora que vocês aprenderam a configurar o parágrafo e a página, vocês também podem configurar as colunas. Para que? Qual a utilidade de eu configurar colunas? Configurar colunas é para quando eu quero fazer, por exemplo, uma lista onde eu tenho palavras curtas na minha lista e eu quero deixá-las lado a lado e não somente uma lista estreita na página inteira. Vamos fazer o nosso exemplo aqui. Todas as palavras dessa lista são pequenas, então elas caberiam uma em frente à outra. E caso essa minha lista fosse o dobro do tamanho que ela é, eu teria uma lista estreita. Para evitar que isso aconteça, eu tenho a possibilidade de selecionar o meu texto. De preferência, é uma possibilidade que é uma coisa que eu gosto de fazer. Antes de eu selecionar aquilo que eu vou deixar em várias colunas, ou pelo menos duas, né? Eu já escrevo o próximo parágrafo. E aí eu seleciono dali para cima o texto que eu gostaria de mudar a quantidade de colunas. Vou selecionar duas colunas e o texto de baixo não faz parte. Ele está com uma coluna só. Percebem que ele não está dentro da lista, ele não está em duas colunas, ele está com um parágrafo normalmente distribuído, assim como os de cima. Eu posso também, além de fazer em duas colunas, eu posso fazer em quantas couberem dentro da minha folha. São palavras pequenas, então ele conseguiu colocá-las lado a lado e ainda assim não cortar as palavras. Caso eu faça com 4, ele vai começar a pular para a linha de baixo. Visualmente, tá vendo? Não vai ficar tão interessante visualmente, porque ele vai começar a passar as palavras para baixo. Então, neste caso aqui, 3 colunas ou 2. Viram que sobrou um espaço aqui, que essa última linha está acima das demais? Porque eu tenho um número de linhas diferente do número de colunas. Como assim? Eu tenho aqui 3 colunas e eu tenho 5 linhas. Para eu ter todas elas preenchidas, eu teria que ter 15 linhas no total. Mas eu não tenho 15 linhas no total, eu tenho 14. Então, a última vai ficar faltando uma para ser preenchida. Mas, conforme, se você quiser continuar escrevendo aqui, ela vai preencher a sua lista normalmente. Percebe? Agora, para treinar, vocês vão fazer para mim exatamente o que foi feito e vocês vão conseguir configurar, eu tenho certeza absoluta, é só pausar o vídeo e olhar como é que se faz a configuração da folha, da margem e do parágrafo. Assim como a gente faz a configuração dentro do parágrafo da coluna. Bem aqui, bonitinho e simples. Essa quebra aqui, que eu usei inclusive aqui, eu não uso ela por aqui. Sou uma pessoa que gosta muito de usar atalhos de teclado. Para você usar a quebra de folha, quebra de página, passando para a próxima página sem ter que usar lá o menu, é só você apertar o Ctrl e o Enter juntos. O Enter vai jogar para a linha de baixo, enquanto que o Ctrl Enter vai jogar para a folha de baixo. E ele vai começar a digitar na próxima folha e não na próxima linha. É bem simplesinho de vocês entenderem.
Se precisar, é só voltar o vídeo e dar mais uma olhadinha, certo? Muito obrigada, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, tchau.